Começou? Começou o Marco. Paulo, mais um episódio? Mais um episódio especialíssimo nesta segunda-feira. Exatamente. Meio de novembro, né? Meio de novembro. Já Aqui tá frio. Tá frio. Eu ia falar isso aqui. Pra quem tá desse lado do oceano, já tá frio. É. Eu tô com essa camiseta, mas é porque hoje é um dia excepcional. Tá batendo sol aqui na minha janela. Só na tua casa. Só na tua casa. Não, tá frio. Eu tô, de meias. Mas o dia tá suficiente pra você estar de moletom e uma camiseta assim, ok. Mas também não tem margem, não tem muita margem, entendeu? Entendi. Paulo, hoje a gente decidiu fazer um episódio histórico. Voltar um pouco ali pra tratar de algumas coisas aleatórias. Ou difícil. Voltar pro aleatório do nu. Tava muito nu antes. Tava muito nu, né? Tava pouco aleatório. Faz Exatamente. E Marco, sobre que povos a gente vai cometer crimes históricos hoje? Fenícios. E hoje eu tô indo com muita expectativa de cometer erros históricos. Não se preocupa, vai acontecer. Porque quando eu fui procurar os fenícios, uma das coisas que tem muita informação, mas todas elas são muito arqueológicas, né? Uhum. Existe muita referência aos povos fenícios, sem ser por bases históricas também. Existe. E aí... Existe. Entendeu? Assim, então, essa referência, às vezes, ela pode estar manchada com algumas opiniões. Exato. E quando era muito dúbio, eu preferi não trazer. Exato. Eu separei uma seção aqui do nosso episódio pra falar justamente sobre as fontes não históricas sobre os fenícios. Porque, entendam, não é porque não é educativo que não é entretenimento, beleza? Justo. O podcast tem esse objetivo. Eu tenho que deixar... Exato. Tenho que deixar bem claro. Olha, isso aqui é uma fonte não histórica. Provavelmente não é verdade, mas olha que legal. Exatamente. Mas, Marco, então, nas suas pesquisas, que eu tenho certeza que foram profundas, né? Depois de vários anos estudando na faculdade, coisas assim. Claro. Quem eram os fenícios, Marco? Os fenícios, eles eram o Uber Eats do Mediterrâneo. Perfeito. Eu não poderia... Eu não estou nem um pouco decepcionado. É perfeito. Gostou? Os fenícios eram um povo que habitava ali no Mediterrâneo. Aquela costinha ali, Israel, Síria, Líbano. Aquela partezinha ali na beira do mar. E eles foram povos muito famosos pela sua capacidade marítima. Então a base de toda a sociedade era esse comércio pelo Mediterrâneo. Inclusive, os fenícios foram os primeiros povos a chegar aqui onde hoje é Portugal. Excelente. Esse nome técnico de Uber Eats do Mediterrâneo, o pessoal chama de talassocracia, que é basicamente um governo que funciona na base do domínio marítimo, né? Eu prefiro o Uber Eats do Mediterrâneo. Uber Eats Mediterrâneo acho que é o que se a gente vivesse naquela época, a gente daria esse nome e teria pego, entendeu? Aí alguém, provavelmente chamado Talasso, falou assim: isso aqui é claramente um caso de talassocracia. A vaidade, né? A vaidade. É incrível. Pois é, a parte mais legal sobre os fenícios é que a gente sabe de onde eles vieram, mas a gente não sabe exatamente de onde eles vieram. Vou explicar. Várias das cidades que a gente considera cidades fenícias, elas já existiam antes dos fenícios. Os fenícios são sempre descritos como aqueles que vieram do mar. Mesmo, os registros mais antigos. Antes das principais cidades fenícias, se você for remontar ao período de fundação dessa cidade, é de uma galera que veio do mar. Ninguém sabe de onde os caras vieram, entendeu? E aí, tudo bem, aí eles estabeleceram as principais cidades, né? Como o Marco falou, no que a gente chama de Oriente Próximo, que é a Europa tentando falar parte da Europa que eles não querem dizer é a Europa também, então eles chamam de Oriente Próximo. Então, é a região que corresponde a Líbano, Síria e o norte da Israel histórica. Atenção, norte da Israel histórica. Não vamos falar sobre Israel atual. Isso é tema de outro podcast, talvez,
Não sei se a gente quer ser cancelado antes de crescer, mas... Enfim. E, Marco, Acho que a gente se esforça já o suficiente. Acho que esse esforço é suficiente. Eu acho que a gente poderia fazer esse esforço, assim, concentrado, de ser cancelado logo de uma vez e virar só registro arqueológico, sabe? Pode ser. A gente pode ter um episódio desse uma vez por semestre. Pode ser, pode ser. Pra dar aquele boom. Exato, exato. Se quiser tornar isso mais conturbado, a gente pode lançar isso como episódio de Natal. Perfeito, perfeito. Gostei. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Porque, assim, acho que combina, né? No Ou não combina, né? Mas... Não, claro que combina. No aniversário do nosso caro palestino, nascido em Bethlehem, né? A gente faz um episódio sobre Israel, Palestina, certo? Entendi. Mas, Paulo, vamos voltar pro início, senão a gente já começa agora. Perfeito. Uma das coisas que... Eu não sei se isso é uma coisa do material de estudo dos materiais que eu vi em português, ou se isso é uma parada que em todo material de estudo eles vão abordar isso. Mas uma coisa que as pessoas falam sem pensar muito sobre o que é dizer assim, os fenícios eram um dos povos semitas. E tipo, faz sentido, né? Povos semitas. Faz. Não sei se todo mundo sabe o que é um povo semita. Tu sabe o que é um povo semita? Não, mas eu imagino que seja mais relacionado àquela área dali. Mais ou menos. Povos semitas são povos que falam línguas semitas, e dentre as quais o fenício está incluso. Então, o fenício está incluso, o hebraico, o aramaico. Então, tipo, esses idiomas são idiomas semitas. Eles dizem grande coisa? Não, eles não são um agrupamento histórico, não existe utilidade histórica nisso. Quem inventou esse termo foi um alemão para explicar o que era antissemita, que no caso ele era nazista, entendeu? Entendi. Ele fez uma lista das coisas que ele não gostava. Exato, ele fez uma lista das coisas que ele não gostava e dos povos que ele odiava pra explicar o que era ser antissemita, e aí ele cunhou o termo semita pra poder explicar o que ele era, no caso, contra. Anti. Exato. Entendi. Então, atenção quando vocês forem ver esses termos no livro de história, porque é verdade, são povos semitas, mas é uma palavra que não traduz nenhum significado específico, a não ser dizer que faz parte das línguas semitas, entendeu? Entendi. Mas realmente são línguas semelhantes, inclusive eu tinha visto que o alfabeto fenício tem uma ligação direta com o hebraico, por exemplo. É uma das línguas irmãs ao hebraico. São idiomas que, tipo assim, eles conversam muito entre si. Tipo, realmente tem palavras, tem algumas letras. Eu vou chegar nessa parte depois, mas tem a primeira letra do alfabeto fenício, por exemplo, é Aleph, que também existe no árabe e também existe no hebraico. Mas elas têm grafias diferentes, mas se chamam Aleph também. Igual como, sei lá, se a gente falar assim, a letra A no latim é a mesma letra A que tem em cirílico, por exemplo. Entendeu? Entendi. São coisas mais ou menos assim. Então elas se conversam bastante. Tanto as pessoas literalmente se conversavam, quanto o alfabeto e o mecanismo de escrita se conversam bastante. Até porque enfim, eles eram povos comerciais, né? Então, isso que eu ia falar. Precisavam ter uma facilidade de linguagem. Exatamente. Então, qual é a questão? A civilização fenícia, ela virou um fenômeno reconhecível pela história, mais ou menos em 1500 a.C. Beleza? Faz tempo. Muito tempo. E o apogeu dela foi entre 1200 e 750. Mas qual é o lance? Antes de Cristo. Tudo isso antes de Cristo. Fazer igual a piada do cancelado Louis C.K., que Deus o tenha. Imagina para as pessoas que viviam antes de Cristo, né? Tipo assim, os anos toda vez decrescendo e eles falando assim, meu Deus, o que vai acontecer? Tem algo para acontecer. Exatamente. Tá, Imagina. Gente, pelo amor de Deus, na época dos fenícios eles não contavam assim, beleza? Na nossa era, antes da era comum, antes de Cristo, whatever. É assim que a gente conta nesse período. Às vezes eles nem contavam anos, né? Era voltas de lua. Exatamente. Quem não sabe, tem um livro de história, Game of Thrones, que deixa isso bem claro. Exatamente. Se você quiser usar o nosso contador oficial de antes de Carlinhos Bala, a gente pode colocar o link na descrição aqui Exato, de como se fazer o
Cara, isso é um nu aleatório raiz, né? É, o nu aleatório do Velho Testamento. É, aquelas pessoas que estavam lá desde o comecinho com a gente. Exatamente. Pra quem não entendeu, a gente tem um Excel, onde você pode calcular o ano atual com base no nascimento de Carlinhos Bala. Exatamente. E é isso. Eu não posso explicar mais que isso, não. É porque não tem muito mais o que explicar, né? Não tem, é literalmente isso, é. Isso é um fato reconhecido pelos ouvintes do Nu até hoje, tá? Tipo assim, de vez em quando alguém comenta assim alguma coisa em anos de Carlinhos Bala comigo. Enfim, eles não eram uma civilização única. Tipo assim, eles têm religião compartilhada. Por exemplo, são politeístas. Cada cidade tem um deus protetor, etc, etc. Mas eles não se viam como os fenícios, sabe? Tipo assim, eles não tinham um país, uma noção de Estado-nação. Na verdade, a noção de Estado-nação vai acontecer ali perto da Primeira Guerra Mundial, né? Vamos lá. Tipo assim, até os gregos entre si, eles se viam como cidades-estados, mas os romanos olhavam pra eles assim e falavam assim, quem é aquela galera ali? As pessoas falavam assim, são os helênicos, são os gregos, tá ligado? E, tipo assim, todos eles se consideravam helênicos, mas se você parar pra pensar em termos de pátria, a cidade-estado era que importava de verdade, entendeu? É como olhar pros países da América Latina e ver os latinos. Exatamente. Não existe uma entidade política chamada América Latina, né? Mas a gente tem as características comuns, a gente tem aquele negócio de ter medo da sandália da mãe, de a avó ser essa figura sábia na família, a família ser aquela família... pode falar. A família tá muito próxima. A família tá muito próxima, aquela família estendida, né? Tipo assim, primos e tia e... Enfim. E então, sempre ritmos calientes. Sempre ritmos calientes, todo mundo sempre muito suado. Essa é a família latino-americana, que a gente não tem como explicar, apenas sentir. Se você quiser mais informações, você pode ler 100 Anos de Solidão, você pode assistir a animação da Disney Encanto, que traduz tem razoavelmente Encanto bem. E o Viva la Vida, né? Viva lá. O Coco, a Vida é uma Festa, né? Coco, a Vida é uma Festa, também dá um bom retrato. Eu tenho uma informação... Nossa, tem uma informação aleatória sobre o Coco, a Vida é uma Festa. Meu Deus do céu, eu tenho que anotar isso, senão eu vou esquecer. Nunca mais vou falar. Se é que eu já não falei. Já não sei também. Enfim, a gente não tem como explicar, a gente só tem como, tipo assim, traduzir e tentar passar pras pessoas, olha, a gente sente isso, né? Mas nunca tem como passar 100% de emoção. O mais diferente, então, é o argentino. Que, mesmo assim, a dança menos caliente que ele fez foi o tango. Eu diria que a Argentina é o ponto mais a oeste da Europa. Não vou elaborar. É uma boa definição. Muito obrigado. Voltando, cidades e estados juntados ao redor de uma identidade provavelmente cultural ali próxima, e aí tornou os povos fenícios, né? A Fenícia é essa região. E aí, qual é a questão? Quem deu esse nome de fenícios pra eles foram os gregos. Que aí vem uma coisa muito doida sobre o idioma grego, né? Ele chamava os caras de fônix, que, atenção portugueses, quando você quer falar foda-se, eu sei que vocês falam fônix às vezes, então olha aí, ó, fenícios. E isso em grego significava uma das duas coisas, ou significava a cor púrpura, ou significava palmeiras. E eu fico assim, caraca, o idioma grego deve ser muito maluco, né? Tipo... O que a palmeira tem a ver com roxo, né? Exato, mas tudo bem. Eu entendo que manga de camisa e manga a fruta não tem nada a ver entre si. E deve ser porque eles usavam roupa roxa, né? Assim, é a única explicação do que eles não carregavam palmeira pra todo canto. Deve ter alguma coisa roxa. É verdade, a principal árvore que eles tinham como fonte de economia era o cedro, que era usado pra construção de embarcação. Então, exato. Não deve ter uma árvore, né? Ele quebrava a árvore e fazia poucas árvores que tinha que ele cortava pra fazer barco. Exato. E eles também vendiam muito cedro. Eles vendiam pro Egito. Então Entendi. O Egito construiu muita coisa com a madeira vinda do cedro. O nome do cedro, não sei se essa árvore se chamava assim naquela época, mas hoje em dia a gente chama de cedro libanês. Ele é bem bonito. Se tu parar pra pesquisar assim a imagem do cedro libanês, ele é uma árvore bem, bem bonita. E eles vendiam pro Egito. Eu não sei se eles se vestiam de vermelho ou se eles vendiam coisas que pigmentos pra transformar coisas em vermelho. Também pode ser isso também, entendeu? Eles eram comerciantes.
Pode ser, mas Imagina. púrpura não é roxo, não? Eu achava que púrpura era roxo. Ai, desculpa. Eu falei vermelho, né? Púrpura. Púrpura, ele devia ter roupa roxa. Talvez tenha cor... Talvez também tenha cor roxa, mas talvez seja também alguma das coisas que eles vendiam, sabe? Ou então as suas velas azuis manchadas pelo sangue vermelho dos seus inimigos tornou Pode ser. as púrpura. Pode ser. Que aí já são os fenícios da Bíblia. Exatamente. Essa interpretação já são os fenícios da Bíblia. É verdade. E os fenícios na Bíblia, eles eram o povo de Canaã, né? Pra você aí que também conhece coisas da Bíblia, que nem eu, eles eram o povo de Canaã. E tem vários reis de Canaã que aparecem na Bíblia, eles são reis fenícios. Principalmente os que aparecem na época de Salomão. Acho que no livro de Crônicas aparece um. E tem no livro de... Já faz tanto tempo. Já não faço ideia. Enfim. Para um leigo como eu, ser de Canaã naquela época era positivo ou negativo de acordo com os escritos da igreja? Positivo. O rei de Canaã financiou a construção de vários templos na época de Salomão. Então, Entendi. pelo menos nessa época eles eram amigos. O rei Dario II, eu acho, de Canaã. Não sei, foda-se, não vou lembrar mais. Mas enfim, Tá, era isso aí ok. também não tava exigindo tanto, não. Exato, eu tava pesquisando aqui na minha memória. Nossa, não deu. Mas enfim, eles eram povos parceiros, digamos assim, de relação comercial. Mas assim, como todos os povos na Bíblia, em alguma época eles brigaram e fizeram guerra e foram inimigos e cortaram a cabeça um dos outros. Mas, Em regra, era positivo. em regra, era positivo. Tudo bem. Tem a questão do fato de eles serem politeístas, então tem aí um pequeno entrave religioso entre os fenícios e Salomão, né? Os caras não tinham nem uma identidade, um APJ só pra se responsabilizar pela região, quanto mais um deus. Exatamente. E aí, enfim, depende muito da época que a gente tá falando. Bom, como eu disse, cada cidade-estado era uma figura política em si só, né? Eles faziam acordos entre si, entre os próprios fenícios, pra dominar regiões e tal, não sei o quê. E a figura do rei, ela é curiosa se comparada com a figura do rei de outros lugares. A característica em comum que eles têm é que o rei também é uma figura de representação divina. Ele é como se fosse um descendente ou um escolhido dos deuses, né? Principalmente do deus protetor daquela cidade. Meio teocrata ali. Meio... podemos considerar que é quase como se fosse uma teocracia. Se pá uma teocracia, sim. Mas o poder do rei, pra essa época, isso era muito incomum, beleza? Depois a gente vai ver em outras épocas, já tipo depois da Era Comum, que vai ficar mais claro que esse padrão a gente vai ver por outros lugares da Europa e do Oriente Próximo. Mas naquela época, não era comum o rei não ter autoridade absoluta. Pros fenícios era. O rei, ele tinha já uma aristocracia que tinha a voz consultiva, mas tinha uma força política muito grande, então não era consultiva, só consultiva, entendeu? Agora imagina assim, por que isso acontecia? Por que era tão especial isso? Marco, a gente tá falando de uma galera que são povos comerciantes e navegadores, onde o lucro conseguido com o comércio, tipo assim, vai ter comerciante muito mais rico que o rei, pô. Sim. Obviamente não vai dizer na cara do rei isso, mas ele é muito mais rico que o rei. Então se o rei não estiver prestando atenção sobre que tipo de escolha ele tá fazendo, sobre que tipo de lugar ele vai levar as navegações, que tipo de lugares ele vai dominar. Eles fizeram colônias, eles fizeram feitorias no norte da África, em parte da Europa também. Aqui em Portugal eles eram um entreposto comercial. Eles fizeram um entreposto comercial aqui no final, na saída do Mediterrâneo. É mesmo? Antes de chegar aos povos portugueses. Onde é que será que é a saída comercial dele? Tipo assim, que cidade seria hoje em dia? Será que seria em Faro? Será que seria em... eu acho que é mais pro sul. Não sei, sabia? Se bem que pode ser Lisboa, vice. Porque... Acho que pode ser Lisboa? Não sei, porque essa informação, a primeira vez que eu vi... Pra quem não sabe, inclusive fica aí uma sugestão de turismo legal aqui em Lisboa. Existe um miradouro chamado Portos do Sol. Uhum. E embaixo desse miradouro existe uma escada que desce. Se tu descer essa escada colado com a Portas do Sol, ele vai descendo por Alfama, pela parte histórica.
Assim que desce, embaixo do miradouro, existe um arco que tem um banheiro público, certo? Certo. Esse arco, ele é pintado todo como se fosse uma história em quadrinhos, contando a história de Portugal. E começa, só que muito centrado em Lisboa. E aí começa, o primeiro quadrinho é falando dos paus fenícios chegando aqui. Foi a primeira vez que eu tive essa informação. Olha só, da hora, não sabia. Procurando aqui rápido, eu encontro alguma referência de Lisboa mesmo. Usavam Lisboa como ponto entre posto comercial. Interessante. Fica aí os portugueses originários, como gostam de usar hoje em dia, na verdade são os fenícios. Exatamente. Quer dizer, assim, se tivesse alguém aqui antes dos fenícios, existe uma forte chance de, depois da chegada dos fenícios, não existiu mais. Pode ser, mas aí é a lei do mais forte. Infelizmente, isso aí é uma realidade. E como a gente não sabe exatamente de onde veio os fenícios, eles podem inclusive ter saído daqui. Quer pra eu pensar nisso? Disse, aqui não é pra mim não. Exato, vou embora. Aí depois eles voltam e acham que descobriram de novo, entendeu? Isso acontece. Acho que não é assim não, que funciona não, pô. Às vezes as pessoas esquecem de onde vem Marco. E aí fica aí o questionamento quase filosófico. Deve ter alguém que disse assim, eu já vim aqui sim. Não, imagina, mais de uma geração depois, porra. Sabe no Planeta dos Macacos, depois do último filme, onde é revelado num plot twist magnífico, que se você não assistiu o Planeta dos Macacos, eu não vou respeitar a lei do spoiler aqui, porque o Planeta dos Macacos, o mais novo, já saiu há mais de 10 anos. Então o que você tá fazendo com a sua vida? No final do primeiro filme do Planeta dos Macacos, é revelado, né, que na verdade o Planeta dos Macacos é a Terra. Só que no passado. Só que do futuro, mano. Só que o futuro é o passado, não é isso? Ah, não, tá, porque tem a... futuro. É verdade, Futuraço, é verdade. Sabe? Onde os macacos conseguiram inteligência e os humanos ficaram burros, né? Ou, sei lá, algo assim. E aí... Imagina, às vezes a pessoa esquece de onde veio. Entendeu? Você vai, e aí você fica um tempo em um lugar e você volta, e aí você fala assim, uou, quem é essa galera que tava aqui? Era eu próprio. Entendi. É o plot de Interestelar também, né? Foda-se. É sempre um bom plot quando você quiser investir. Aí, quando quiser fazer uma produção audiovisual, é sempre um bom plot a ser explorado. Exatamente. Você achava que estava viajando e na verdade sua viagem era no tempo. Exato. Então pronto, a gente tem essa parada da talassocracia. Nossa, vou demorar pra falar isso. E esse cenário de entrepostos comerciais, né? Onde você tem a navegação entre os países e você tem também as pequenas feitorias, né? É tipo assim, quase uma ideia que vai vir depois dos romanos, né? Então os fenícios já faziam isso. Os fenícios eram Vamos lá, nessa parte sobre o Império Romano, em termos de navegação, feitorias e colônias, os fenícios eram a potência nessa época. Eu não vou falar que eles são o império dessa época, porque logo depois vai aparecer aquele que foi realmente o império dessa época, que são os assírios. Mas por enquanto, vamos considerar que os fenícios são o império do mar dessa época, beleza? Tá. Os brabo. Os brabos. Naquele momento ali, eles eram os brabos. Exatamente. Tá. Então, nessa época, a gente vai ter o principal entreposto fenício, que vai se tornar a principal cidade. É Fenícia / colônia, que é Cartago. Beleza? Sim, famosa. Famosa. Os cartagineses e as guerras púnicas, a gente vai ver tudo isso como algo muito forte. Cartago era um entreposto fenício na Tunísia. Pra quem não sabe onde fica a Tunísia, em específico, imagina a Europa. A gente tem aquela bota da Itália, certo? Certo. Se você descer quase que em linha reta da pontinha da bota da Itália pra África, você vai chegar na Tunísia. É ali. Entendeu? Tá. Mais ou menos ali, naquela direção ali. Beleza? Era só atravessar o Mediterrâneo pra atacar os romanos. Basicamente, os romanos estavam em todo lugar, né? Então ali também era romano. Tipo, lembrando que pros romanos não fazia diferença Europa e África, como não deveria fazer, né? Não faz diferença Europa e África. Ali é tudo Mediterrâneo, entendeu? É um lado do mar e o outro lado do mar. Exato. Um é um lado do mar, outro é outro lado do mar. Não faz sentido diferenciar, entendeu? Para os romanos, o que é que eles não queriam saber? Tudo que tivesse muito
Vamos lá. Pra quem lembra desse episódio do No Aleatório, que também é do Velho Testamento do No Aleatório, todo país que o Marco considera que é um país, não é um país de praia, mas que tem acesso ao mar, os romanos não queriam saber. Beleza? Entendi. Tá bom. Tipo assim, eles podem até ter batalhado com a galera, mas assim, por necessidade, entendeu? Os romanos não estavam interessados em conquistar a Suécia, tá ligado? Exato. Deixa os caras lá, deixa os dinamarqueses, deixa os caras lá, os vikings, assim, sabe? Os romanos apareceram lá só por curiosidade, entendeu? Falta verão. Falta verão. Então, tipo assim, pros romanos é tudo, todo país que tem praia, que é ali de... É de Paris pra baixo que tu fala? Uma linha de Paris pra baixo. A Península Ibérica eu acho que é o limite. Assim, você pega a Península Ibérica e faz uma linha. Aquela linha pra cima... As Península Ibérica é errado, dá uma olhada no mapa aí. Acho que é de Paris pra baixo. Paris é mais alto, que é bem mais alto que a Península Ibérica. É porque Ibérica. pega a costa ali de Bordeaux até... A costa norte da Península Ibérica, eu acho que é uma praia pra quem não tem muita praia. Pra quem gosta de praia, mas mora perto do rio, então vai pra praia fluvial. Entendeu? Entendi. É quase uma praia. Mas olha assim, pensa assim comigo. Ainda é praia. Nos limites dessa linha, ainda vai ser praia. Tá bom. Acima disso, é só aquela galera que abraça pinguim, entendeu? Tipo assim, é acesso ao mar. É diferente. É acesso ao mar. Exato. Entendeu? É tipo assim, uma praia, ela não tá... É aquela que você vai postar uma foto de casaco, sentado num troncozinho com o dia nublado. Pensa assim, ó. Se você tiver sentado assim, de cócoras na praia, e te filmarem olhando pro mar, vão te filmar com filtro azul ou com filtro quente meio sépia? Se a resposta é filtro quente meio sépia, você tá de Paris pra baixo. Se for filtro azul, é de Paris pra cima. Exatamente. Tem pessoas de sunga? É importante. Pessoas normais de sunga. Sempre vai ter um doido de sunga. Exato. Mas assim, a galera tá tudo de neoprene. Não é praia. Não é praia. São surfistas. É mar. Exato. É mar, não é praia. Então, pra mim, os romanos eram isso, entendeu? Tipo assim, pra eles, eles não enxergam Europa, eles enxergam Mediterrâneo. Os romanos estão interessados no Mediterrâneo, entendeu? Então, Egito, tudo entra, tudo é Mediterrâneo, entendeu? Entendi. Mesma coisa os fenícios, entendeu? Tá, gostei e começo a gostar mais deles, inclusive, vendo isso. Perfeito. E Marco, uma coisa, eu acho que foi a maior contribuição dos fenícios para a humanidade, foi ter inventado o alfabeto fenício. Que não é o alfabeto que a gente usa hoje, beleza? Eu vou deixar isso bem claro. Mas eles inventaram um alfabeto. Porque qual era o alfabeto que eles tinham naquela época? Acesso, né? Eles tinham acesso ao hieroglifo egípcio, certo? Porque eles faziam muitas transações comerciais com o Egito, principalmente de madeira. Ok? E eles tinham acesso ao alfabeto grego, que também não era lá, e o alfabeto mesopotâmico, beleza? São os 3 alfabetos que eles tinham acesso. Os 3 eram, tipo assim, meio... difícil de aprender. Por exemplo, os mesopotâmicos usavam o alfabeto cuneiforme, que é, tipo assim, só uns pontos e linhas que são mais de 3.000 símbolos. E os hieroglifos também são 1 milhão de símbolos que... Bom, você tem que passar uma vida estudando pra aprender a fazer tudo. E os caras falaram assim, vou fazer um alfabeto fonético, ao invés de fazer... Qual é a diferença entre essas duas lógicas, né? Assim, eu sei que tu sabe, mas, por acaso, as pessoas não sabem a diferença. Claro vamos usar alfabetos reais que ainda existem hoje em dia. A gente tem, por exemplo, no chinês, no mandarim e no japonês, a gente tem um tipo de alfabeto, onde cada letra significa uma ideia, uma palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra céu. É um símbolo só, céu. Eu tenho a palavra criança. Eu tenho a palavra, sei lá... enfim, qualquer palavra. Mar. Entendeu? Uma ideia por palavra. Tipo assim, por símbolo. Do alfabeto latino, por exemplo. Vou usar a língua portuguesa como exemplo. Os mesmos exemplos. Céu. Quais são os símbolos? É um C, um E com acento agudo, que é diferente do E normal, e o U. São 3 símbolos que juntos formam a palavra. E cada símbolo desse representa um fonema, não mais cada um representa algo em si. A letra C sozinha não representa nada em si,
entendeu? Entendi. É Então, feito pronto. a combinação das letras B, E, T, E, R, R, A, B, A, é a beterraba. Essas são as letras. Uhum. No caso do hieroglifo, o emoji beterraba significa uma outra coisa. Exato, perfeito. É Exatamente. isso? Exatamente. Então, os fenícios criaram o alfabeto deles, que era basicamente 22 consoantes. Beleza? Parecido com os nossos, né? 22 consoantes, a gente tem o quê? É um pouco. A gente tem 21 na língua portuguesa. Acho que sim. 21 mais 5 vogais, né? É, algo assim. Eles só tiveram uma consoante a mais que eles inventaram aí. Tipo isso. E eles não tinham vogais. Teoricamente, se você escrevesse coisas com o alfabeto fenício, você só precisava escrever, tipo assim, a consoante da palavra. Imagina, casa seria só CS. E aí tu pode falar casa, caso, case ou caso. Eles iam entender a mesma coisa, entendeu? Porque já que não existe vogais, você pode usar qualquer vogal. O que só importa é a consoante. Mas aí eles devem falar a vogal, né? Não deve ser. Não, eles falavam. Mas, tipo assim, por exemplo, se tu falasse casa e eu falasse caso, é a mesma palavra, e eu só consideraria que o meu sotaque é diferente do teu. Entendeu? Então, em tese, eu poderia me comunicar na Fenícia usando a língua do I. Sim. E vi felicíssimo limite si. Exatamente. Tu ia sofrer bullying, com certeza. Mas. Provavelmente. E aí os gregos pegaram o alfabeto fenício e criaram as vogais. Basicamente foi isso que os gregos fizeram. E depois o alfabeto grego foi modificando. Mas a ideia é que foi a partir daí que se criou o alfabeto grego, entendeu? O que a gente considera como grego moderno. Afinal, os gregos estão aí há tanto tempo que eles já tiveram 1 milhão de alfabetos, eles já tiveram, tipo, enfim. Um dos alfabetos gregos foi o que veio do fenício, beleza? Tá. Isso foi ótimo para as transações comerciais, porque agora eles conseguem se comunicar por coisas escritas, né? Então você consegue fazer contratos, você consegue cobrar tributos, consegue pagar tributos, você consegue fazer um monte de coisa. Pra mim, o mais doido da escrita é a capacidade de tu transmitir conhecimento. Uhum. Tipo, tu não precisa falar algo, tu pode escrever algo e isso pode circular na mão de milhares de pessoas, só você soltar aquilo ali e ir circulando. Exatamente. Isso é muito doido. O primeiro livro deve ter sido um negócio muito louco, né? O cara que escreveu o primeiro livro. O cara, que doideiro, cara, meu irmão, velho. Tu não vai acreditar. Vê, se tu ler tudo isso aqui, vai parecer que eu tô falando contigo. Tu vê que doideira. Eu consigo falar contigo sem falar contigo. Dá, olha. Caralho! Que lombra, velho. Porque, tipo assim... Quanto tempo demorou fazer isso? 3 anos e meio. Acho que a maior parte das pessoas escrevia... Acho que sabia escrever, né? Escreviam... Sei lá, tributos, né? Tipo assim, hoje no mercadinho aqui do seu Nair, aqui na Fenícia, aqui na cidade de Acre, né? Ele foi vendido 3 peras, 58 uvas, sabe? E aí do nada um cara fala assim, era uma vez, sabe? Caraca, que Exato. Deve ter sido um adolescente depressivo que olhou e fez, eu não quero navegar igual ao meu pai. Exatamente. Imagina. Escreveu isso no canto da mesa. Consideremos que a primeira história ever foi a epopeia de Gilgamesh, né? Imagina assim, alguém entrega assim, o manuscrito da epopeia de Gilgamesh na tua mão. E tu fala, que lombra, véi. E que é aquele negócio que, tipo... Pô, tu tá lá atrás, o que tu lê é mentira ou é verdade? Tipo, qual é a primeira sensação do cara que leu a primeira vez essa parada aqui? Tipo assim, primeiro que ele vai escutar a palavra, isso que eu acho que é muito doido no alfabeto fonético. É que no outro tu tem uma ideia, tudo bem, mas tu não tem a palavra. Quando tu lê aquela parada fonética, existe uma palavra que não existia antes, e essa palavra tem significados. Igual tu fala. Então, meio que tu escuta uma voz na tua cabeça lendo aquela parada. Aquilo, tu tem concepção que aquilo pode ser uma obra de ficção, ou o fato que tu lê, aquilo ali já tem um poder que vira verdade, tá ligado? Doideira. Exato. E aí, eu venho aqui trazer uma curiosidade sobre uma letra fenícia que sobreviveu a duras penas ao nosso alfabeto. Que é a letra Aleph, que significa boi. Que, tipo assim, cada letra ela tem
Aleph é uma letra. Certo. E Aleph é o nome da letra, beleza? Mas, tipo assim, a palavra Aleph também significa boi. Então imagina, pra cada letra, eles deram o nome de pelo menos uma palavra que tem aquela letra. Então, Aleph não se escreve só a letrinha, mas era a primeira letra da palavra Aleph, então eles falaram assim, o nome dessa letra é Aleph, entendeu? Tá. Igual, tipo assim, A de bababá, B de baixinho, C de coração. Imagina que, tipo assim, ao invés de ser C, o nome da palavra fosse coração, tá ligado? Entendi. E eu vou te Tipo, mandar Alfa, Bravo, Charlie... Exato, Delta. pronto, Tá. exato. As cada letra tinha esses nomes. E qual é o lance? Eu vou te mandar agora a letra fenícia, Aleph. Calma, é muita informação aqui. Calma, menino. Tu encontrou o alfabeto fenício no teu WhatsApp? Não questione os meus métodos, só olha pra letra. Não, eu tô tentando entender que desenho é esse que eu tô vendo aqui. É a letra Aleph, em fenício, seu alfabeto fenício. Descreve pra mim o que tu tá vendo. Eu tirei do zoom, tá certo? É um A deitado. É um A, É um só A que deitado. inclinadinho. Assim, Sim. Exato. Imagina que tu botou um A em pé, aí alguém foi lá e deu um empurrão no A. Aí o A caiu. O A caiu, né? Tuf, É. caiu assim. Quase como se fosse 90 graus, né? Mas né? É até mais de 90 graus. Como se alguém tivesse empurrado o A. O A tava em pé. O A... Imagina o A maiúsculo, né? Uhum. O A maiúsculo, aquele de letra de forma. Ele caiu pro lado esquerdo, assim. Tuf, Tá. caiu. Essa é a letra Aleph. Que é a letra A, como bem dito por você. É a primeira letra do alfabeto fenício. Atenção, essa letra não é uma vogal, beleza? Pros fenícios. Então, eu não entendo como é que os caras pronunciavam exatamente isso aí. Mas é a primeira letra do alfabeto fenício, ela se chama Aleph, e no alfabeto latim, ela é a letra A. E Aleph significa boi. Porque, Marco, se você virar mais um pouquinho a letra A pra ela ficar de cabeça pra baixo, ela parece uma carinha de um boi com 2 chifres. Parece mesmo. É por isso E aí, que a na letra língua A inglesa- é desse jeito. Na língua inglesa, inclusive, a palavra do touro é X, né? Exato. Pode ser um X também. Uhum, Se pá, tem alguma exatamente. ligação aqui. Eu tô querendo teoria da conspiração pra É ver Ox, se vocês podem é Ox. espalhar isso. É Ox. É Ox. Não esqueçam o que eu falei. É que você é mais chato. Eu achava Mas que foi também tinha um boa. ponto. Eu quase teria junto. Tu teria caído nessa, né? Se eu falasse Eu com caí. bastante convicção, teria sido mais rápido, né? Eu caí por uns 5 segundos. Aí eu falei assim, não Droga. é. Bom. Todo episódio tem informação falsa que eu solto, você tem que... Quero ver se vocês descobrem qual é. Se você juntar 15 informações falsas e passar no cupom de desconto do Nu Aleatório. Nós vamos jantar na sua casa. Você cozinha. A gente leva uma garrafa de vinho. Exato. Então, a gente chega nos períodos do Império Fenício, em que eles começam a ter encontros mais assertivos com outros povos, beleza? Apesar de eu não ter mencionado aqui, os fenícios eram... não ter mencionado com tanta ênfase, a gente mencionou por alto. Eles eram um povo bem militar também, né? Tipo assim, eles não eram só comércio, eles tinham muitas embarcações destinadas só para uso militar. E também eles tinham maneiras muito práticas de adaptar navios comerciais para navios militares. Só para deixar isso bem claro. É só botar E aí- arma. Exato, basicamente, né? E tirar coisas desnecessárias que fazem peso. Então, a partir de 858 a.C., a Fenícia passa a ser sucessivamente conquistada por outros povos, que estavam crescendo em tamanho e tal. E principalmente Deve pelos ter sido assírios. Uma sequência ruim, né? Foi uma sequência A ruim. pessoa ser sucessivamente dominada por outros povos deve ser É. desmotivante. É desmotivante, imagina, porque os caras... os outros povos cresceram muito em tecnologia e tamanho mesmo de influência, sabe? Principalmente os assírios. E aqui eu vou trazer uma informação que eu acho que eu não trouxe no episódio sobre Grécia, também no aleatório do Antigo Testamento, que é o seguinte. A gente tem a impressão que a Grécia era o Império Antigo. Isso não é verdade.
Tipo assim, a Grécia, ela foi uma grande influência cultural e política para a região, é verdade. Ela exerceu uma influência gigantesca no Império Romano, principalmente pela quantidade de gregos que habitavam o Império Romano, sabe? E achavam as semelhanças e traziam, assim, conhecimentos do mundo grego pro Império Romano. Mas a verdade é que a Grécia, na época da Grécia, era um conjunto de ilhas com uma galera muito louca e muitos piratas, beleza? Tipo assim, era um conjunto de ilhas onde a galera tava, tipo assim, explorando trigonometria, filosofia, os negócios assim. Tinha umas histórias mó da hora, você acabava de beber vinho e eram piratas também. Muitos piratas, entendeu? Parece ser legal. Terra pedregosa, difícil de plantar, sabe? Pouca coisa nasce ali. Então os caras realmente estavam sempre ali, dependendo de conquistas militares de outras regiões. Mas o grande império, na época dos gregos, era o Império Assírio. Era o Xerxes, sabe? Basicamente. Ah, os persas lá. Os persas. Os persas e os assírios, no caso. Não são exatamente a mesma pessoa, mas são povos que se tocam. Parecidinho ali, pertinho. Tô pertinho. Exato. Eles eram um grande império de verdade. Então, mal comparando, é mais ou menos assim. Se a Grécia fosse São Paulo... Não, se o mundo fosse São Paulo, a Grécia seria Osasco, beleza? E os persas, o Xerxes é São Paulo capital, beleza? Gostei. Gostou? Agora eu tô imaginando filósofos e estudiosos pelas ruas de Osasco. Você acha que a analogia não foi tão profunda quanto isso. Mas se você imaginar a quantidade de batalhas de rap que deve ter em Osasco, trazendo grandes questões sociais, você ficaria surpreso. É verdade. Inclusive o ABC Paulista é um grande centro de discussões políticas, particularmente sindicais. Exatamente. Ali nos arredores. Gostei muito, com várias camadas aqui. Então, o ouvinte que gostou dessa analogia, coloca uma outra analogia com alguma cidade da periferia de São Paulo, da área metropolitana paulista, aqui, ó. Perfeito. Se você conseguir transformar isso numa analogia com bairros de Recife também, ou de Manaus, sinta-se à vontade. Eu não consegui pensar em nenhum bairro que tivesse tanta influência em Manaus. Acho que Manaus inteira é uma grande república ateniense de aristocratas. É bizarro. Tudo que eu consegui pensar foi isso. Essa analogia foi profunda o suficiente porque eu tava pensando nela desde a época do episódio da Grécia e eu não consegui falar por causa do tempo. Tudo bem. E ela foi fermentando na minha cabeça. Ok. Eu tenho que parar pra pensar em Recife. Eu nunca pensei nisso em fazer uma comparação. E aí, eles foram sucessivamente dominados, beleza? Certo. Mas eles tinham outras colônias, certo? Então, eu acho que Cartago foi eles tiveram uma história à parte do que foi relacionado com as conquistas lá na Fenícia, digamos assim, capital, assim, sabe? Na metrópole das cidades fenícias que ficam ali no Oriente Próximo, Cartago teve uma história separada. Até o idioma que se falava em Cartago já era um fenício meio que modificado. Eu acho que quando você não coloca vogais no seu idioma, no seu alfabeto, fica meio difícil padronizar o idioma, sabe? Abre muita margem pra interpretação de como aquele som tem que ser. Sim, eu acho que o pessoal chamava até o fenício que se falava em Cartago de púnico. E é uma das coisas que também influenciou no conflito entre romanos e cartagineses, chamar de guerras púnicas, porque o idioma que eles falavam era o púnico já não era exatamente fenício, sabe? Entendi. Sobre as guerras púnicas, eu separei um negócio interessante, porque a gente sempre pensa no Império Romano, assim, na época em que eles já eram gigantes, né? Que eles já eram, tipo assim, uau, o Império Romano. Mas teve uma época em que o Império Romano era só um império junto dos outros impérios que existiam, certo? E as guerras púnicas, o Império Romano estava quase de igual para igual no controle do Mediterrâneo contra os fenícios. Os cartagineses, no geral. A primeira guerra púnica foi pelo controle da Sicília. Pra quem não sabe, a Sicília é a ilha italiana. Bom, dei spoiler, né? Que é de onde basicamente... Né? Não necessariamente. Não necessariamente, né? É a ilha de onde saiu o Dom Corleone e o Dom Vito Corleone, do Poderoso Chefão.
Então, é uma ilha que eles têm meio que uma cultura própria, né? E acho que parte é por causa disso. Porque eles não são exatamente o mesmo povo, etnicamente falando, que habita a Itália no geral. São também, porque existe migração, né? Enfim, pessoas vão pra lá e pra cá. Mas eles são um povo em si próprio. E parte disso é porque eles também vêm muito dessa influência fenícia. Então, a Primeira Guerra Púnica foi pelo controle da Sicília. Roma saiu vitoriosa, né? E forçou Cartago a ter que ceder a Sicília e pagar uma indenização. A Segunda Guerra Púnica foi... Vamos lá, a segunda e a terceira, eu vou logo dizer isso. Na minha opinião, foi só Roma achando desculpa pra tentar massacrar o principal concorrente deles pelo Mediterrâneo, beleza? A Segunda Guerra Púnica... Qual era o que tinha o Aníbal? Aníbal era de Cartago aí, né? Uhum. Essa era a segunda. Tá. O Aníbal Barca, ele atacou uma cidade chamada Sagunto, que é uma cidade aliada de Roma. Que aí ele ganhou. Na Primunto, ele perdeu. Eu acho que fica na Espanha. Sagunto fica na Espanha? É uma província em Valência, beleza? Cara, os caras brigaram a Europa todinha, foi? Sim. Cara, Tu conhece uma cidade chamada Cardiz, na Espanha? Sim, sim, sim. Exato, vai ser alvo da Terceira Guerra Púnica. Então, é porque não é tão longe. A Sicília, se tu parar pra pensar, a Sicília, ali na costa italiana, não é tão longe da Espanha e da Península Ibérica no geral, entendeu? Então... É verdade, é rapidinho, né? Ali. É muito rapidinho. Então... Essa é aquela cidade que o Oruan falou na entrevista, né? Cardisque. Não? Não, desculpa. Não, desculpa, perdão. Não, eu gosto dessas contribuições, Marco. Eu gosto que a minha bolha não é a mesma que a sua, sabe? A gente tem pelo menos coisas pra completar um ao outro. Tudo bem. Tá, sobre o declínio dos fenícios. Bom, eles perderam as guerras púnicas, né? Pra começar por aí, então a própria parte de Cartago já não estava bem das pernas, digamos assim. Mas a Fenícia mesmo, eles foram conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, e só que eles tinham, devido ao comércio, eles tinham uma grande influência dos gregos, né? De novo, os gregos são, acho que, os melhores PRs da Europa. Na minha opinião, acho que os gregos conseguiram vender muito bem que eles são pessoas legais. Advertising forte. Um advertising forte. Porra, Nossa, a propaganda deles, ó. Eles são os primeiros influencers, na minha opinião. E tinham muitos gregos morando na Fenícia. E existia um cara, assim, um cara pequeno, assim, né? Que se chamava Alexandre, né? E um dos objetivos do Alexandre, conhecido como também o Grande, era conquistar todos os impérios que eram dominados pelos persas. Beleza? E um deles era a Fenícia. Só que os fenícios já tinham uma proximidade muito grande com os gregos porque eles eram já muito adeptos à cultura grega. Alexandre o Grande não é grego, nascido na Grécia. Se você prestou atenção nas aulas de história, ele é na verdade macedônico, mas ele era considerado helênico, certo? Ele tinha os costumes gregos, ele falava grego, enfim. Ele era macedônico. Esse é grego? E, de novo, grego é uma palavra que a gente inventou pra falar daquela galera ali, né? E aponta pra um povo aleatório. Então, entenda-se que mesmo ele sendo macedônio, o fato dos fenícios serem adeptos à cultura helênica facilitou muito a conquista dele na região. E aí, o Alexandre vai lá e tenta pegar a Fenícia, não é isso? Exatamente. E, eventualmente, ele consegue dominar cada uma das cidades. Teve vários cercos. O cerco mais famoso acho que foi o cerco de Tiro, que é uma das cidades grandes da Fenícia. E eventualmente o cerco ele durou acho que 7 meses e tipo assim, muita gente morreu, 10 mil persas e enfim. Mas eventualmente Tiro caiu, né? E os persas perderam o poder na região, né? E é um negócio que é interessante a gente falar que era aquela história das cidades-estados, né? Tipo, sim. Ele não dominava a Fenícia. Ele dominava a cidade de Cartago, ele dominava a cidade de Tiro, ele dominava... Sim, cada cidade.
E aí, basicamente, depois da queda de Tiro, a única parte da hegemonia política da Fenícia ainda era Cartago. Mas, de novo, como os caras não eram um país, é tipo assim, tanto faz, né? O que a galera de Tiro tem a ver com o pessoal de Cartago? Eles falam o mesmo idioma, quase. Mas, tipo assim, não faz menor diferença, né? Entendi. Basicamente, os fenícios, depois disso, foram assimilados por essa cultura macedônica, digamos assim. E nunca mais voltaram a ser um império ou coisas assim. Eles foram realmente assimilados pelos povos, né? E a influência que eles têm até hoje ainda é o alfabeto e as coisas que eles levaram durante todo esse período histórico de transação com o Mediterrâneo, né? Os comerciantes marítimos e alfabetizados. Uhum. Aprendemos a navegar e a ler com os fenícios. Exatamente, exatamente. Eu fui começar a pesquisar algumas coisas de mitologia deles. Uhum. Só que ele se confunde muito com o conflito com o cristianismo, na real. Uhum. E aí muitas referências acabam tratando os deuses locais como deuses pagões. E aí ele não entra muito nas histórias dele. Uhum. Eu não encontrei, pelo menos, algumas, sei lá, eu não confiava muito no que estava sendo dito. Mas Entendi. existem referências a alguns desses deuses, inclusive na Bíblia. Sim. Particularmente ao Baal. Baal, exatamente. Baal é um deus fenício que depois foi descrito na Bíblia como uma entidade opositora ao deus cristão. Os outros deuses menores, né? E o Baal só era o deus dos caras, inclusive um deus de... acho que era de fertilidade e tal. Apesar de que os caras faziam sacrifício humano. Nada que também a Bíblia do Velho Testamento não tenha falado em fazer também. Exatamente. E... eu tenho Marco, eu vou trazer aqui o negócio que eu prometi trazer. Que é trazer as fontes não históricas, né? Sim, traga as fontes não históricas. Manda. Marco, existe o ouvinte vai pular a cadeira agora. Existe indícios, Marco, talvez não históricos, de que talvez os fenícios tenham estado no Brasil, Marco. Bicho, o pior de tudo é eu já ter escutado essa história, tá certo? O pior de tudo é que eu acho que eu já escutei. Deixa eu tentar catar na memória, tá certo? Tá certo. Tem alguma coisa com o fato de terem visto umas escrituras ou eram umas marcas em algum canto no Brasil e aí diz que é dos fenícios. Uhum. E pra minha cabeça eu tô indo até aí. Não só isso, Marco. Vou te dizer, existe um morro muito famoso no Rio de Janeiro chamado Pedra da Gávea. Sim, claro. Correto? Claro. Existe uma teoria de que a Pedra da Gávea foi uma criação dos fenícios. A pedra? Os caras fizeram o alfabeto e pedra? Uhum. Basicamente, a teoria é a seguinte. Tem umas inscrições na pedra. Entre várias aspas aqui, que eu tô fazendo inscrições. Que um arqueólogo de não sei quanto tempo atrás falou assim, eu reconheci, esse aqui é o alfabeto fenício. E ele diz assim, nós fenícios, filho de blá blá blá, não sei o que, filho de não sei o que, blá 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 blá, sabe? Um negócio assim. Tipo assim. Os caras não só escreveram alguma coisa, como eles foram lá e deixaram o RG, assim. Exatamente. E aí, qual é o lance? E aí, a Pedra da Gávea, se você olhar e começar a tentar identificar um padrão, você vai ver uma cara, né? Normal. Igual olhar pra nuvem. E essa cara, as pessoas relacionam, que é uma cara muito parecida com a do rei, não lembro qual, Fenício. Que é justamente o rei que menciona lá na inscrição. Só que qual é o negócio? Tem um detalhe muito importante que o arqueólogo esqueceu de mencionar. Que os fenícios nunca se chamaram de fenícios. Como foi mencionado no episódio inteiro, que os fenícios não se chamavam fenícios. Tipo assim, os fenícios se chamavam de... eu sou de
Sou do Acre, eu sou de tipo, whatever, sabe? Ah, interessante. Tá aí, Marco, mais uma evidência de que os fenícios estiveram no Brasil. Eles têm uma cidade chamada Acre. E aí pode ser o estado do Acre, quem sabe? Porra, é o estado do Acre, tá ligado? Pô, o Acre surgindo em 1900 e lá vai bolinha já comprado da Bolívia. Né? Comprado o negócio. Da Bolívia ou Colômbia que a gente compra, né? Eu nem lembro. Eu não lembro a gente comprou. De quem a gente comprou. Acho que foi Colômbia. Pra quem não sabe, gente, o Acre foi comprado mesmo. Tipo assim, a gente desistiu de parte do Uruguai, ganhou o Acre e foi isso. Só pra... A gente desistiu de parte do Uruguai e ganhou o Acre de troco. Exato, foi algo assim, sem brincadeira. É muito triste falar assim, foi o quê? Sim. Foi o Barão de Rio Branco que pagou por isso? Alguma coisa assim, né? Não sei mais. Foi uma parada dessas, não sei. O Barão de Rio Branco é o patrono da diplomacia brasileira, né? Então, assim, exatamente. Talvez ele tenha alguma ligação aí com grandes fatos. Se você, meu amigo Fenício Acreano, estiver ouvindo o episódio, diz aí pra gente. Será que o menino do Acre, aquele menino dos livros... Nossa, Marco. Aqueles Se você não sabe quem é o menino do Acre, parabéns. Não pesquise, tipo... Sabe, faz outra coisa da tua vida. É o Baal que mandou mensagens pra ele, entendeu? Pode ser. É o Baal. Exatamente. Descendente de Dario II. E aí, qual é o lance? Aí tem outras evidências, Marco. Tem vários sítios arqueológicos que as pessoas de vez em quando acham os negócios e falam assim, uau, são claramente os fenícios, sabe? E aí tem um cara que escreveu um livro falando assim que tem registros lá dos fenícios em contato com a grande ilha do Atlântico, sabe? Que é claramente o Brasil, sabe? E entendi. Aí e eles mencionam lá, eles chamam os brasileiros de outra coisa, não sei o quê. Mas a mais impressionante pra mim é a prova de que os fenícios vieram pro Brasil está na Bíblia. Na Bíblia? Na Bíblia. E eu queria muito achar esse trecho. É evidência... Na Bíblia? Brasil. É edição nova? Edição nova. Ah, tá aqui, ó. Tu vai adorar. Nossa, eu não consigo ler isso aqui, sério. É que tem uma parte na Bíblia que tá falando dos fenícios, né? E fala que eles são... Que eles têm... Como é? Que eles são amigos dos Barzilai, que é a forma hebraica de escrever brasileiro, aparentemente. Não, pô, gente, seguinte. Não existe. Calma, Marco. Calma, Marco. Não desiste ainda. Eu vou te mandar agora, assim que eu mandei o alfabeto ali, eu vou te mandar uma prova irrefutável de que os fenícios estiveram no Brasil, beleza? Tá, me manda. É irrefutável. Me manda. Isso aqui se eu conseguir, eu vou colocar na capa do episódio. Não, tem que botar aqui, vai botar na tela. A gente tem que mandar pro Sérgio ficar na tela. Marco. E isso aqui foi encontrado em Cartago. Marco. Vamos lá, Marco. calma. Marco, irrefutável. Cartago tinha 1 milhão de murais desses, Marco. Me explica agora, Marco. Vamos lá. Vai, Marco. Quem não tá escutando, recomendo abrir o vídeo. Mas quem não tá vendo. Mas assim, eu vou descrever também pra quem não consegue ver o vídeo agora. É literalmente a bandeira do Brasil, tá certo? É um mosaico onde tem exatamente um retângulo. Um retângulo verde, um losango amarelo esbranquiçado, claramente isso é antigo, então dá pra ver, e um círculo no meio que seria azul. Tá certo? É muita bandeira do Brasil. Mas é impossível, Paulo. Porque, tipo assim, essa bandeira do Brasil, ela surgiu em 1900 e alguma coisa também, eu acho. E não fez sentido ela estar assim em Cartago. Certo? Não tem estrela, não tem uma faixa, deve ser uma faixa pra... Marco, não tem como eles fazer o link. Eles não querem que pô. você saiba, Marco. Ó, os Barzilai, beleza? A bandeira do Brasil, beleza? Beleza. Só tô dizendo. E isso aí pega eleitor num facilzinho. Tem eleitor por aí que pega numa dessa assim, não tem como...
Esse daí, bicho, a única explicação, por incrível que pareça, é viagem no tempo. Quando o Marco se torna o cético do episódio, eu sei que eu tô no caminho certo. Não, a única explicação pra isso é viagem no tempo, tá certo? Não tem o que fazer. Alguém viajou no tempo. Honestamente, algum brasileiro. Qualquer brasileiro viajando no tempo. Porra, na verdade, Paulo, isso não quer nenhuma que os fenícios tiveram aqui. Isso é uma prova de que um brasileiro descobriu a viagem no tempo. E ele não consegue consertar nada, ele só consegue fazer merda. Ele, sem querer, ele viajou pra Cartago, tá certo? E ele não consegue mais viajar daí. Então ele ficou preso em Cartago, não tem muito o que ele fazer, ele não sabe falar a língua local. E a cada 4 anos ele pinta a rua dele pra Copa do Mundo. Pô, a gente tem que procurar com os inscritos fenícios, talvez ele contem-se coisas sobre o que vai acontecer com o Brasil. Incrível. Maravilhoso isso aqui. Só pra deixar bem claro, por que essas coisas ganham força? Como o Marco falou, isso pega eleitor num pulo, né? Existe uma parte do eleitorado brasileiro, nomeadamente a galera que vota mais inclinado pra extrema-direita. Eles querem encontrar relações, de alguma forma, entre o povo brasileiro, cristão evangélico, e os israelitas Os povos atuais. semitas. Não. Eles querem encontrar... Eu vou falar diretamente. Eles querem encontrar relação com os israelitas atuais. Certo? Eles não querem ligação com os povos semitas. Eles não querem ligação com os palestinos, por exemplo. Eles querem ligação com os israelenses. Como é que eles fazem? Se os fenícios é o povo de Canaã, e de Canaã eles eram aliados de Salomão, e Salomão, claramente, um dos reis de Israel, você consegue fazer essa ligação. Mais ou menos tentando descrever que, sei lá, o brasileiro é de alguma forma também o povo escolhido. Whatever. Alguma coisa assim. Sabe? Talvez. Essa ligação. É essa ligação forçada que as pessoas tentam fazer pra ganhar votos em eleições. Se você é religioso e acredita nisso ou não, eu não me importo. O que eu tô falando é que como as pessoas usam isso pra ganhar votos no Brasil. Entendeu? Por que essas teorias têm ganhado força? Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha achando, assim, essas relações malucas na Bíblia de que os fenícios estiveram no Brasil transacionando com os tupis? Sabe? Exatamente. A gente já teria entendido que era um espelho. Exatamente. A gente não teria caído na mesma conversa 2 vezes. Exatamente. Já teria, sacado tudo. Apesar de que eu concordo que o brasileiro foi um povo escolhido. Então, povo muito iluminado. E nosso Deus não é o Morgan Freeman, mas o Antônio Fagundes. Fica a sugestão do filme Deus é Brasileiro. Perfeito. Muito bom. E Marco, o que eu tinha pra trazer era isso. Vamos pros nossos quadros? Vamos para os nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, vou trazer aqui a informação aleatória, que não tem a ver com o episódio, mas é uma informação legal. É sobre os ice fish, os peixes de gelo. Peixes de gelo são basicamente peixes, várias espécies de peixes, pelo menos mais 20, se não me falha a memória, que conseguem viver em temperaturas abaixo da temperatura congelante, que eu não sei exatamente quanto é, mas é aquela temperatura onde você jogar qualquer coisa ali, vai congelar. Beleza? Mas ele vai ficar nadando no gelo? Não, tipo assim, a água salgada tem uma temperatura mais baixa pra congelar, né? Então elas têm águas, tipo assim, abaixo de 0. Coisas normais, tipo assim, eu e você congelaríamos naquela água, mas os peixes não. Tá. O jeito que eles fazem pra não congelar, pra não ter o sangue congelado, por exemplo, é que eles produzem umas proteínas muito específicas, tipo assim, em altíssimas quantidades, e essas proteínas impedem o sangue deles de congelar. E a parte mais interessante sobre eles é que o sangue deles não é vermelho, Marco. O sangue deles é transparente, porque abaixo de 0, hemoglobina deixa o sangue viscoso. Então, teoricamente é uma coisa que a gente considera assim, todo ser vivo com medula óssea tem hemoglobina, pensamos nós. Mas tudo na natureza é um grande... Tá, mas e se tal coisa, né?
E se as condições não favorecerem o uso de hemoglobina? Como é que a vida sobrevive? Isso é um exemplo de um animal com medula óssea sem hemoglobina. E é muito Interessantíssimo. Olha aí a evolução de Darwin na nossa cara. Exatamente. Eu vou colocar na descrição aqui o link de onde eu tirei. E a única relação disso com o episódio é que os dois têm a ver com o mar. Tá ótimo. Belíssimo link. Belíssimo link. Eu queria saber, esses peixes é diferente, é muito diferente dos outros peixes? Porque ele deve acabar... transparentes. Ele também é transparente também. Dá pra ver os órgãos assim. Eles são meio transparentes. É bem feio, então. É mais um negócio meio... Sabe quando tá assistindo o Avatar lá do James Cameron, aquele Avatar azulzão? Que tem aqueles bichos que brilham no escuro, um negócio assim. É interessante, é bonito, assim. É um negócio, não é aqueles bichões que vivem no escuro ali. Eles só são... Eles parecem alienígenas só. Tipo assim, não tem nada de... Bem bonito. Entendi. Tá bom. Vamos para o nosso próximo quadro, então. Vamos pro nosso próximo quadro. No artístico. No artístico. Paulo, no artístico, agora o link para alguns Fenícios vai ser um pouco mais difícil. Porque eu vou sugerir a série da Amazon Prime, Tremembé. Tremembé? Tremembé. E se você não ouviu, tô feliz que só de poder contar pra você sobre essa série. Perfeito. Essa série é baseada, eu acredito que ela seja baseada no livro, eu ainda tô entrando no lore agora, esse final de semana, terminei ontem, e eu tô na fissura de descobrir mais um pouco, assim, sobre ela. É uma série, é um true crime, tá certo? Ele tem um quê? Documental, mas ele é uma ficção, tá certo? Não é baseado em fatos reais, existe sim a dramatização de algumas histórias. Ok. Mas ele é baseado na prisão brasileira de Tremembé. Ok. Conhecida como a prisão dos famosos, tá certo? Enquanto nós seguíamos as nossas vidas normalmente nos últimos 10 anos, existiu uma relação e todo um reality show dentro da cadeia de Tremembé durante os últimos 10 anos. Onde tem triângulos amorosos reais, tá certo? Desconstrução de certos estereótipos, relações quebradas, escândalos que linkaram grandes nomes, grandes é foda, não é o termo que eu gostaria de usar, mas nomes famosos do crime brasileiro. Como Suzane von Richthofen. Você teve um triângulo amoroso com a Elise Matsunaga. Claro que sim. E quem? E a Sandrão. Não, a Sandrão. Ah, não, a Sandrão, feminino, né? Que era o presidente feminino. Tem a relação da Ana Carolina Jatobá, dos Nardoni. Também estava relacionada ali, interagia no mesmo meio. Então elas, tipo, todos eles estavam na cadeia ao mesmo tempo. E na mesma cadeia. Então, de certa forma, é o Orange is the New Black versão brasileira. Entendi. Perfeito. Só que sem comédia, entendeu? Sem comédia. E é uma série real. Trouxe, inclusive, causando certos alvoroços na internet, onde um dos criminosos, o Christian Cravinhos, que também participou do assassinato do caso da Suzane von Richthofen, ele tá brigando com o roteirista da série porque ele nega algumas coisas que estão sendo feitas lá. E o autor e a produtora já mostrou, inclusive, algumas dessas relíquias que em tese seriam pertencentes ao Christian. Naquela, como roupas íntimas, alguns tipos de relações. E assim, entregou tudo. E tem aquele médico nojento, o ginecologista lá, o Roger, não sei quem. Existe vários criminosos. E todos eles interagiram entre si. E o que estava acontecendo dentro de Tremembé durante os 10 anos que eu estava vivendo a vida normal da gente é bem interessante. Ok. Amazon Prime? Amazon Prime. Pronto. Fechou. Eu acho que ainda tá lançando episódio, inclusive, eu não acho que eu terminei toda. Deixa eu ver esses episódios semanais. Porque eu acho que talvez eu tenha terminado, mas eram só 5 episódios? Acho que eram só 5 episódios, então eu terminei. Então fica aí a sugestão, um true crime brasileiro aí, de qualidade. Com belíssimas atuações, vale salientar. Excelente. Vou assistir. Bom, e terminou? Terminou.